Nos últimos anos, algo vem mudando nos bastidores da indústria automotiva. Não começou com anúncios bombásticos nem manchetes dramáticas. Começou com experimentos silenciosos, patentes discretas e entrevistas cuidadosas. Agora, com o CEO da Honda apresentando um carro voador de $4.999, essa mudança ficou mais visível. A verdadeira questão não é se ele consegue voar. A pergunta mais profunda é por que esse momento parece tão diferente de tudo que veio antes. Durante muito tempo, a ideia não parecia real. Ela surgia em cantos isolados da indústria. Uma imagem conceitual aqui, um vídeo curto de teste ali. Engenheiros falavam sobre mobilidade do futuro em tons contidos, geralmente durante conferências técnicas que a maioria das pessoas nunca assistia. A ideia do carro voador existia, mas nunca parecia próxima. Empresas já tinham experimentado antes. Protótipos foram mostrados a portas fechadas. Alguns levantaram alguns palmos do chão. Outros prometiam decolagem vertical em ambientes controlados. Mas nenhum deles chegou ao dia a dia. Nenhum deles entrou em ruas ou bairros comuns. Por causa desse histórico, o público aprendeu a tratar o conceito como algo distante. Interessante, mas não urgente. Empolgante, mas não prático. Dentro da Honda, no entanto, algo mais silencioso estava acontecendo. Conhecida pela engenharia sólida e visão de longo prazo, a Honda construiu sua reputação em cima da confiabilidade. Carros práticos, motores eficientes, planejamento cuidadoso. Não era uma empresa conhecida por disrupção barulhenta. Talvez seja por isso que seus primeiros passos em direção à mobilidade aérea não tenham virado manchete. Havia artigos de pesquisa, pequenas parcerias, discussões sobre sistemas elétricos de decolagem vertical. Em eventos globais de mobilidade, representantes da empresa falavam sobre soluções aéreas urbanas como parte de um ecossistema de transporte mais amplo. A linguagem era medida, controlada. Não havia promessas ousadas. Eram sinais, mas eram suaves. Ao mesmo tempo, a tecnologia de baterias melhorava em toda a indústria. Carros elétricos se tornavam mais comuns. Materiais leves eram refinados. Sistemas de controle digital de voo ficavam mais precisos. Cada melhoria, sozinha, não parecia revolucionária. Juntas, começaram a formar uma base. Ainda assim, a percepção do público não mudou. Carros voadores pertenciam a filmes e futuros animados. Eram símbolos do amanhã, não ferramentas para hoje. Mesmo enquanto engenheiros resolviam problemas técnicos calmamente, a imagem cultural permanecia presa na fantasia. Parte da hesitação vinha da memória. No passado, previsões ousadas tinham falhado. Muitas empresas prometeram transformação. Poucas entregaram. Com o tempo, o público aprendeu a esperar. Então, quando a Honda continuou sua pesquisa sem anúncios dramáticos, a maioria nem percebeu. Parecia mais um ramo experimental. Outro departamento de inovação explorando possibilidades que talvez nunca saíssem do laboratório. Mas então algo mudou. Um número foi apresentado. $4.999. Esse valor mudou o peso emocional da conversa. Não era mais sobre luxo distante ou acesso de elite. Soava alcançável. Soava como um produto de consumo. Preço tem poder. Ele sinaliza intenção. Um preço alto sugere exclusividade. O mais baixo sugere escala. Com aquele número, o carro voador não parecia mais um esboço conceitual. Começou a se assemelhar a uma entrada no mercado. Observadores passaram a olhar para os sinais anteriores com nova atenção. As pesquisas, as entrevistas cuidadosas, o desenvolvimento constante de sistemas de propulsão elétrica. O que antes pareciam experimentos isolados agora pareciam conectados. E ainda assim, mesmo com esses sinais, a reação do público em geral permaneceu cautelosa. Alguns questionaram a viabilidade, outros, a segurança. Muitos simplesmente esperaram, porque a história nos ensina a ter cautela. Ainda assim, sob a superfície, o ímpeto parecia estar crescendo. Não alto, não dramaticamente, mas constantemente. A ideia estava presente há anos. A tecnologia avançava silenciosamente. A empresa por trás disso tinha um histórico de paciência, não de espetáculo. Então talvez a verdadeira mudança
não tenha começado com o anúncio. Talvez tenha começado muito antes, naqueles passos despercebidos que poucos consideraram importantes na época. E se esses primeiros sinais estiveram visíveis o tempo todo, por que quase todos escolheram desviar o olhar? No começo, nada parecia urgente. A indústria automotiva sempre se moveu em ciclos longos. Novos modelos levam anos para serem projetados. Fábricas são planejadas com décadas de antecedência. Cadeias de suprimentos se estendem por continentes. Estabilidade não é apenas preferida, é necessária. Nesse tipo de sistema, um carro voador não se encaixa facilmente. Para fabricantes tradicionais, veículos pertencem às estradas. Eles são testados para colisões, clima e viagens de longa distância. As regras são claras. Os padrões são estabelecidos. Os sistemas de seguro entendem os riscos. Governos regulam rodovias, não voos pessoais em baixa altitude. Então, quando os primeiros protótipos voadores apareceram na indústria, muitos executivos os trataram como projetos paralelos. Pesquisa é interessante, bom para a imagem de inovação, mas não central para o negócio. Havia também uma preocupação mais profunda. Um veículo voador não pertence a uma única categoria. Ele fica entre o automotivo e a aviação. Isso cria uma tensão regulatória. As leis da aviação são rígidas. Os padrões de segurança de aeronaves são complexos e lentos de aprovar. Mesmo pequenas mudanças no design podem exigir anos de revisão. Para uma empresa construída em torno de velocidade e escala, esse processo pode parecer limitante. Ao mesmo tempo, os consumidores estavam se ajustando a outras mudanças. Carros elétricos ainda ganhavam confiança. Redes de carregamento se expandiam, mas não estavam completas. Sistema de direção autônoma estavam sob forte escrutínio. A confiança do público era frágil. Adicionar voo pessoal a essa mistura parecia ser muito, muito cedo. Investidores também preferem crescimento previsível. Melhorar a autonomia da bateria em 10% é mais fácil de avaliar do que introduzir uma nova categoria de transporte. Mudança incremental parece mais segura do que mudança estrutural. Por causa disso, a maioria das grandes empresas focou em refinar o que já existia. Melhor software, motores mais limpos, sistemas de segurança mais inteligentes. Essas atualizações pareciam responsáveis. Medidas, carros voadores, em comparação, soavam disruptivos. E disrupção carrega risco. Há também a memória cultural dentro das grandes indústrias. Por décadas, conceitos de carros voadores surgiram e desapareceram. Promessas foram feitas em gerações passadas. Poucas se materializaram na realidade cotidiana. Com o tempo, os tomadores de decisão aprenderam a ter cautela. O otimismo foi substituído por um ceticismo controlado. Então, quando a Honda explorou silenciosamente a mobilidade aérea urbana, muitos concorrentes observaram sem reagir. Foi visto como pesquisa, não estratégia. Até a cobertura da mídia refletia esse tom. Artigos frequentemente enquadravam tais projetos como experimentos futuristas. Manchetes enfatizavam a novidade, não o impacto de curto prazo. O público absorveu essa mensagem. Mas dentro dos departamentos de pesquisa, o progresso continuou. Engenheiros refinavam sistemas de propulsão. Designers estudavam distribuição de peso. Plataformas elétricas tornaram o voo vertical mais viável do que antes. Esses desenvolvimentos eram técnicos e graduais. Não criavam visuais dramáticos. E talvez seja por isso que foram subestimados. As indústrias tendem a notar a mudança apenas quando ela se torna visível em escala. Até lá, elas assumem continuidade. Assumem que amanhã será como hoje, apenas ligeiramente melhorado. Quando um preço específico entrou na conversa, no entanto, algo sutil mudou. Um custo definido sugere intenção de produção, sugere prontidão, sinaliza que o desenvolvimento pode estar mais adiantado do que se supunha. Para os concorrentes, essa percepção pode ter chegado silenciosamente, não como pânico, não como reação pública, mas como uma reavaliação interna. Se isso não era mais apenas um conceito, então ignorá-lo também trazia seu próprio risco. E ainda assim, a hesitação permaneceu. Regulamentações não resolvidas, infraestrutura indefinida, percepção pública incerta. Então a indústria parou, observando.
medindo, esperando. Mas esperar não interrompe o ímpeto, apenas atrasa a resposta. E se a hesitação moldou o passado, o que exatamente torna esse momento diferente de todas as tentativas que vieram antes? Por décadas, a ideia permaneceu a mesma. Um veículo que pudesse se elevar acima do trânsito. Uma máquina que se movesse entre estrada e céu. A visão era familiar. O que mudou não foi o sonho, mas as condições ao seu redor. A tecnologia raramente se transforma em um passo dramático. Ela se move silenciosamente. Baterias ficam mais leves. Motores ficam mais fortes. Software fica mais preciso. Cada melhoria parece pequena por si só. Juntas, elas mudam o que é possível. Nos primeiros anos, os protótipos voadores lutavam com peso e estabilidade. O armazenamento de energia limitava o tempo de voo. Sistemas de controle exigiam treinamento complexo. Esses limites mantinham a ideia frágil. Mas a propulsão elétrica mudou esse equilíbrio. Motores elétricos respondem instantaneamente. Exigem menos peças móveis. Reduzem a complexidade mecânica. Com o tempo, os engenheiros aprenderam a distribuir a sustentação de forma mais eficiente, usando vários rotores menores em vez de um grande sistema. Esse design melhorou o controle e a segurança. A densidade da bateria também melhorou constantemente. A autonomia aumentou. Os sistemas de carregamento se tornaram mais comuns. A familiaridade do público com veículos elétricos cresceu. O que antes parecia experimental começou a parecer normal. Essa mudança cultural pode ser tão importante quanto a técnica. As pessoas agora aceitam que veículos podem funcionar com eletricidade. Elas entendem o carregamento. Confiam em painéis digitais. Há 10 anos, isso não era universal. O timing importa. Outra diferença é a visibilidade da liderança. Quando a pesquisa fica nos laboratórios, ela permanece opcional. Quando um CEO apresenta publicamente um produto, isso sinaliza comprometimento. Sugere alinhamento entre departamentos. Planejamento de produção. Preparação da cadeia de suprimentos. Um preço público adiciona outra camada. $4.999 não soa como um valor de protótipo. Soa como posicionamento de mercado. Convida a comparação com motocicletas, carros compactos, até eletrônicos de ponta. O preço molda a percepção. Uma máquina voadora de 6 dígitos pertence às manchetes de luxo. Um preço mais baixo sugere acessibilidade. Muda o público. Projetos passados frequentemente miravam investidores ou entusiastas da aviação. Esta abordagem parece mais ampla, mais focada no consumidor. Há também o contexto mais amplo da tensão urbana. As cidades enfrentam congestionamento de trânsito. O tempo de deslocamento aumenta. A expansão das estradas é limitada por espaço e custo. Governos buscam alternativas, mas as soluções andam devagar. Uma aeronave pequena, elétrica, projetada para viagens urbanas curtas, entra nessa conversa de forma diferente de uma fantasia futurista. Torna-se parte de um problema existente. Nenhum desses fatores sozinho criaria um ponto de virada, mas juntos, eles criam alinhamento, prontidão tecnológica, aceitação cultural, intenção estratégica. Esse alinhamento pode explicar por que esse momento parece mais pesado do que anúncios anteriores. Ainda assim, diferença não garante sucesso. Muitas variáveis permanecem sem solução. Regulamentação, gerenciamento do espaço aéreo, confiança pública, registros de segurança. No entanto, algo sobre este lançamento parece menos com experimentação e mais com entrada. Sugere preparação em vez de exploração. E uma vez que a preparação se torna visível, outras empresas começam a reavaliar seus próprios prazos. O silêncio se torna mais difícil de manter, porque quando um grande fabricante dá um passo à frente, mesmo que cautelosamente, o resto da indústria deve decidir se segue ou arrisca ficar para trás. E essa tomada de decisão silenciosa já pode estar em andamento, longe da vista do público. A mudança raramente começa com barulho. Começa com reuniões. Após um anúncio importante como este, a primeira resposta não aparece nas manchetes. Aparece em escritórios, em prédios regulatórios, em salas de conferência onde funcionários revisam documentos cuidadosamente e falam em tons comedidos.
Os sistemas de transporte são rigidamente estruturados. Estradas são mapeadas. O espaço aéreo é dividido em camadas e controlado. Cada faixa e altitude tem regras associadas. Um carro voador não entra simplesmente nessa estrutura sem causar efeito. Ele faz novas perguntas. Onde ele decolaria? A que altura viajaria? Quem o monitoraria? Essas não são perguntas dramáticas. São processuais. E perguntas processuais tornam tudo mais lento. Os reguladores são treinados para pensar no risco antes da oportunidade. Os padrões de segurança da aviação, em particular, são rigorosos por um motivo. Falhas de aeronaves têm consequências que se estendem além do próprio veículo. Essa mentalidade molda cada revisão. Então, quando uma empresa introduz um veículo voador de baixo custo, as agências não reagem com entusiasmo. Elas reagem com cautela. Grupos de trabalho começam a se formar. Minutas de políticas são revisadas. Definições são debatidas. É classificado como aeronave leve, uma nova categoria de mobilidade, algo totalmente diferente. A linguagem importa na regulamentação. E até que a linguagem se encaixe, o progresso permanece cuidadoso. As seguradoras também começam avaliações silenciosas. Modelos de risco para veículos rodoviários são bem estabelecidos. Dados de acidentes abrangem décadas. A mobilidade aérea em nível pessoal introduz variáveis desconhecidas. Condições climáticas, treinamento do piloto, redundância mecânica. As seguradoras calculam probabilidades antes de assumir compromissos. Se o produto se expandir rapidamente, esses cálculos devem acompanhar. Os planejadores urbanos enfrentam um desafio diferente. As cidades são projetadas horizontalmente. Estruturas de estacionamento, semáforos e faixas de pedestres definem o movimento. A viagem vertical introduz novas necessidades de infraestrutura. Zonas de pouso designadas exigiriam espaço. Estações de carregamento precisariam de bufês de segurança. Níveis de ruído precisariam de avaliação. Nenhum desses obstáculos é impossível, mas eles exigem coordenação. E coordenação leva tempo. Enquanto isso, os concorrentes observam. Grandes fabricantes raramente respondem imediatamente. Eles estudam. Eles revisam patentes. Eles analisam cadeias de suprimentos. Internamente, equipes de estratégia iniciam planejamento de cenários. Se a adoção crescer, quão rápido eles poderiam responder? Se as regulamentações se apertarem, quais são as alternativas? Até empresas de tecnologia começam a olhar de perto. Software de tráfego aéreo, sistemas de mapeamento, plataformas de controle automatizado. Esses campos se sobrepõem à inovação digital. Então, embora a reação do público possa parecer cautelosa, a tensão estrutural aumenta silenciosamente. É assim que os sistemas se ajustam, não por meio de manchetes, por meio de alinhamento. Há também a questão da escala. Um único veículo voador em uma demonstração controlada é gerenciável. Centenas ou milhares operando em espaço aéreo compartilhado criam complexidade. Os sistemas de controle de tráfego aéreo precisariam de adaptação para altitudes mais baixas e distâncias mais curtas. Tal adaptação não é instantânea. Ela se desenrola gradualmente. No início, os programas piloto podem ser limitados a zonas específicas. Dados seriam coletados. Incidentes analisados. Desempenho revisado. Cada passo constrói um caso para expansão ou contenção. E através de tudo isso, o tom permanece controlado. Não há pressa para declarar transformação. Há um processo a seguir. No entanto, os processos em si revelam algo importante. Quando as instituições começam a preparar estruturas, mesmo que cautelosamente, elas sinalizam que a ideia não é mais teórica. Ela entrou em consideração. Essa mudança pode ser sutil, mas marca uma transição da imaginação para a administração. E uma vez que os sistemas começam a se ajustar, mesmo que lentamente, a pressão começa a se formar em lugares onde o silêncio antes era confortável. A pressão nem sempre se mostra em público. Às vezes se acumula silenciosamente, atrás de portas de vidro e dentro de relatórios internos. À medida que as conversas sobre um veículo voador de baixo custo avançam, os fabricantes de automóveis tradicionais começam a sentir uma mudança sutil. Não pânico, não medo, mas consciência.
Se a mobilidade aérea pessoal se tornar acessível, mesmo em pequena escala, isso muda o planejamento de longo prazo. Empresas que antes focavam apenas na expansão rodoviária podem precisar repensar a própria mobilidade. Essa percepção cria tensão. Um negócio construído para rodovias não se adapta facilmente a corredores aéreos. As empresas de aviação sentem um tipo diferente de pressão. Elas passaram décadas trabalhando dentro de sistemas regulatórios rígidos. Os processos de certificação de aeronaves são lentos e caros. A cultura de segurança está profundamente enraizada. Uma nova categoria que mistura velocidade automotiva com sustentação de aviação desafia essas tradições. Se as barreiras de entrada se tornarem mais baixas, as empresas de aviação estabelecidas podem questionar como a supervisão evoluirá. Elas também podem ver novos concorrentes entrando em um espaço que antes parecia protegido. As empresas de tecnologia observam de outro ângulo. Sistemas de estabilização de voo digital, navegação automatizada, software de prevenção de colisões. Essas são áreas onde empresas de software têm experiência. Se os carros voadores dependem fortemente da automação, a fronteira entre fabricante de veículos e plataforma de tecnologia começa a se confundir. Isso cria oportunidade, mas oportunidade geralmente traz rivalidade. Os investidores também ajustam suas expectativas. O capital de risco flui para setores com potencial de crescimento. Se a mobilidade aérea mostrar tração inicial, os padrões de financiamento podem mudar. Esse movimento sozinho pode influenciar a estratégia corporativa. Enquanto isso, a curiosidade do público cresce lentamente. As pessoas começam a fazer perguntas práticas. Até onde ele pode viajar? Quanto tempo fica no ar? O que acontece durante o mau tempo? Essas não são perguntas céticas. São normais. Elas mostram que a imaginação está se transformando em avaliação. E a avaliação aumenta a pressão. Porque quando os consumidores começam a comparar recursos e custo, o produto entra no mercado real. Não é mais um símbolo. Torna-se uma opção. As cidades que enfrentam congestionamento de trânsito observam atentamente. Os líderes urbanos estão sob demanda constante para reduzir o tempo de deslocamento e as emissões. Uma pequena aeronave elétrica para viagens curtas pode parecer atraente, pelo menos para casos de uso limitados. Mas os líderes políticos são cautelosos. Um incidente poderia criar reação pública. A segurança deve ser comprovada gradualmente. Dentro das empresas, os engenheiros sentem outra forma de pressão. Eles entendem os desafios técnicos. Sistemas redundantes devem funcionar perfeitamente. Procedimentos de emergência devem ser confiáveis. A redução de ruído deve atender aos padrões urbanos. Quanto menor o preço, maior o escrutínio. Acessibilidade sugere escala. A escala amplifica o risco. Mesmo pequenas falhas se tornam significativas quando multiplicadas por milhares de unidades. Assim, as equipes de desenvolvimento testam repetidamente. Simulações funcionam por horas. Os sistemas de segurança são examinados em detalhes. Silenciosamente, a responsabilidade fica mais pesada. Ao mesmo tempo, as expectativas começam a subir. Se um produto é apresentado como acessível, o público assume facilidade de uso. Requisitos de treinamento complexos podem limitar a adoção. Sistemas automatizados podem precisar compensar a experiência limitada do piloto. Isso adiciona demanda técnica. A pressão, então, não vem de uma direção. Vem de muitas. Dos concorrentes avaliando a ameaça, dos reguladores revisando a segurança, dos investidores medindo o crescimento, dos consumidores pesando a confiança. E, no entanto, nenhuma dessa tensão é visível em confronto aberto. Ela existe abaixo da superfície. As conversas permanecem comedidas. As declarações permanecem cuidadosas. Mas dentro dessas trocas calmas, decisões estratégicas começam a se formar. Porque se essa tecnologia se mostrar viável, ficar parado pode se tornar o maior risco. E quando a pressão se acumula por tempo suficiente sem liberação, ela não desaparece. Ela muda o tom de toda a indústria, às vezes antes que alguém admita abertamente. No começo, parece contido. Um único produto. Um lançamento controlado. Linguagem cuidadosa. O tom permanece estável. Sem promessas dramáticas.
sem afirmações ousadas sobre substituir estradas da noite para o dia. Mas a visibilidade muda as coisas. Uma vez que as primeiras demonstrações começam a circular, as pessoas não veem apenas uma máquina. Elas veem possibilidade. Um veículo levantando verticalmente de uma pequena plataforma desafia um hábito que dura mais de um século, o hábito de ficar no chão. Por gerações, o movimento tem sido horizontal. Ruas se expandiram, rodovias se esticaram, pontes conectaram terra a terra. Toda a estrutura das cidades reflete esse padrão. Um veículo voador prático introduz uma nova dimensão. Mesmo que usado apenas para distâncias curtas, ele remodela a imaginação. E a imaginação se espalha mais rápido que a infraestrutura. Quando os consumidores começam a compartilhar imagens ou discutir experiências pessoais, a cobertura da mídia cresce naturalmente. Analistas começam a debater prazos. Especialistas da indústria oferecem projeções cautelosas. O que antes parecia experimental se torna um tópico de discussão regular. É assim que uma mudança silenciosa se torna mais difícil de conter. Concorrentes, que podem ter esperado pacientemente no início, começam a acelerar suas próprias pesquisas. Não publicamente no início. Internamente. Orçamentos se ajustam. Equipes se expandem. Ciclos de desenvolvimento se encurtam. Porque em mercados competitivos, a percepção importa quase tanto quanto o desempenho. Se uma empresa parece liderar, as outras devem sinalizar relevância. Há também o fator geracional. Consumidores mais jovens tendem a se adaptar rapidamente a novos padrões de mobilidade. Aplicativos de carona se tornaram normais em poucos anos. Scooters elétricas apareceram nos centros urbanos quase da noite para o dia. A mudança comportamental pode acontecer mais rápido do que as instituições esperam. Se a mobilidade aérea pessoal capturar a atenção entre os usuários mais jovens, os padrões de demanda podem mudar gradual, mas firmemente. O ceticismo público pode diminuir, não através do marketing, mas da exposição. Ver algo operar com segurança ao longo do tempo reduz o medo. A rotina cria confiança. Ainda assim, a mudança não precisa de adoção em massa para importar. Mesmo o uso limitado pode influenciar o planejamento. Bairros de luxo, camp corporativos ou corredores de transporte controlados podem atuar como campos de teste iniciais. O sucesso nessas áreas criaria precedente. E precedente tem peso nas discussões políticas. Uma vez que os governos locais observam modelos funcionando em outros lugares, a resistência diminui. Atualizações regulatórias se tornam mais fáceis de justificar. O investimento segue a prova. O experimento silencioso, então, se torna um estudo de caso. Há também o efeito simbólico. Por décadas, os carros voadores representaram um futuro prometido que nunca chegou. Se uma versão se tornar real e acessível, mesmo que parcialmente, isso altera as expectativas culturais. Isso sugere que certas inovações há muito adiadas podem finalmente ser possíveis. Essa mudança na expectativa se estende além do transporte. Afeta a forma como as pessoas veem o próprio progresso tecnológico. E quando as expectativas aumentam, as indústrias se sentem compelidas a atendê-las. A mudança ainda pode se desenrolar lentamente. A infraestrutura não aparecerá da noite para o dia. As estruturas de segurança evoluirão cuidadosamente. A adoção pode começar em segmentos restritos. Mas uma vez que a conversa se move da fantasia para a viabilidade, raramente retorna ao silêncio. Porque a viabilidade convida ao planejamento. E o planejamento convida ao ímpeto. O que começou como um anúncio contido pode gradualmente moldar decisões mais amplas, não através do barulho, mas através da normalização constante. E uma vez que a normalização se instala, a pergunta final torna-se menos sobre se a mudança está acontecendo e mais sobre do que o futuro agora depende. O futuro do voo pessoal não depende de um único fator. Depende de um equilíbrio cuidadoso entre tecnologia, política e comportamento humano. A segurança continua central. Sem confiança, a adoção para. Os sistemas regulatórios devem se adaptar gradualmente, ajustando regras para corredores aéreos, requisitos de piloto e protocolos de emergência. A percepção pública importa. Mesmo um carro voador acessível e bem projetado não terá sucesso se as pessoas hesitarem em usá-lo. A acessibilidade é outro fator. Um preço de $4.999 posiciona o veículo para um acesso mais amplo.
Se os custos permanecerem baixos, a adoção pode se espalhar silenciosamente, mas constantemente. Se os preços subirem, o ímpeto pode desacelerar, mantendo em círculos de nicho. A acessibilidade molda não apenas quem pode usar o veículo, mas também a rapidez com que ele influencia o planejamento urbano e a cultura do transporte. A infraestrutura desempenhará um papel sutil, mas essencial. As estações de carregamento devem ser seguras, bem localizadas e compatíveis com os sistemas do veículo. As zonas de pouso precisam de espaço e gerenciamento. As cidades precisarão considerar a integração do tráfego tanto no solo quanto no ar. Esses passos práticos não podem aparecer da noite para o dia. Eles exigem coordenação entre várias partes interessadas. Mesmo as menores decisões no design ou operação carregam peso a longo prazo. Autonomia de voo, níveis de ruído e sistemas de redundância influenciarão a confiança do público e a tolerância regulatória. Cada escolha afeta se o veículo se torna uma novidade ou uma opção sustentada. O tempo também importa. A transformação no transporte raramente acontece instantaneamente. Estradas foram desenvolvidas ao longo de décadas. O transporte público evoluiu gradualmente. A mobilidade aérea pessoal pode seguir um cronograma semelhante. Cada protótipo bem-sucedido, programa piloto ou área de adoção inicial torna-se um pequeno passo em um processo mais longo. Ao mesmo tempo, forças invisíveis estão em ação. Empresas concorrentes observam silenciosamente. Os formuladores de políticas monitoram pilotos e testes iniciais. Os investidores pesam riscos e potencial. Os planejadores urbanos avaliam a integração. As expectativas culturais mudam lentamente, à medida que mais pessoas testemunham a possibilidade do movimento vertical na vida diária. Todos esses fatores convergem de maneiras sutis. O progresso é medido não por manchetes, mas por mudanças consistentes e incrementais que alinham tecnologia, política e sociedade. O lançamento deste carro voador pode não mudar tudo imediatamente. Pode não alterar subitamente a forma como as cidades funcionam ou remodelar indústrias inteiras, mas sinaliza que o trabalho de base para a mudança já foi feito. O que antes era distante agora está ao alcance. O que antes era experimental agora é tangível. E à medida que esses primeiros passos se desenrolam, uma pergunta silenciosa permanece. Quais padrões de adoção, regulamentação e confiança determinarão se essa mudança se tornará uma parte permanente da paisagem urbana? E quais detalhes, ainda despercebidos, podem silenciosamente mudar o curso do que está por vir?